Olá, bem-vindos. Estamos chegando com Entre Linhas na TV brasileira, também na Prudente News 1070. Eu sou Eudes Figueiredo e por aqui estão os nossos convidados, Adolfo Padilha e Divaldo Ceresini, para comentar as principais informações do dia. Muito obrigado a você que nos acompanha sempre. Estamos começando mais uma semana e à medida com que se aproxima do dia 7 de setembro, dia marcado para manifestações no Brasil, pois é, vai aumentando também o clima, esquentando o clima na política, e a gente vai analisar todos os detalhes durante essa semana que antecede aí o dia 7 de setembro, feriado nacional. Muito bem, eu vou passar então para o destaque dos nossos comentaristas. A gente começa com Adolfo Padilha. Adolfo, vamos lá para o seu destaque. Fala, Eudes, fala, Divaldo. Segunda-feira, boa semana para todo mundo. Meus destaques hoje são bem rápidos. Você que tem algum problema no Serasa, vai até amanhã, uma condição muito especial que o Serasa está fazendo, que em algumas situações chega a dar desconto até de 90% na sua dívida. Então não custa nada você entrar no site lá, www.serasa.com.br, procure as linhas de endereço eletrônico do Serasa, vai ter um banner bem grande da campanha, mas ela acaba amanhã. E o outro dado importante também é a energia solar, né? Eu estava lendo esse final de semana uma matéria dizendo que foram mais de 52 bilhões de investimento em energia aqui no Brasil, com mais de 300 mil empregos que foram gerados para esse negócio, e isso é um investimento aí de 9, 10 anos, mas mesmo assim o Brasil ainda só tem 20%, por exemplo, da capacidade que tem a Alemanha. Então é um caminho à energia limpa, diante do preço que está vindo a energia elétrica hoje para a maioria das pessoas. E não podemos deixar de falar da loucura do prefeito do Rio de Janeiro, né? Ele quer criar o passaporte da vacina, não deixando as pessoas usarem o SUS. Onde vai chegar essa loucura? Fala para mim. Aonde vai chegar essa loucura? Quer dizer, se você precisa de uma cirurgia, mas não tomou a vacina, você não vai poder usar o SUS. O que o prefeito tem a ver com o SUS? Não seria o médico a maior autoridade para decidir, primeiro, se o paciente tem Covid? Segundo, se ele sabe lidar e se defender com o Covid? Será que para o médico é mais perigoso lidar com um paciente comprovadamente com Covid ou com aquele que ele vai avaliar os exames para saber se o paciente tem Covid? Olha, deu louco para tudo nessa pandemia. Toca o programa Eudes Figueiredo. Ok, Adolfo, vamos lá então para o destaque do Divaldo Ceresini. Divaldo, qual é o seu destaque para hoje? Olá a todos, é sempre muito bom estar aqui. Segunda-feira, uma oportunidade de a gente começar uma semana fazendo coisas muito boas, né? Vamos fazer o destaque de hoje para falar novamente sobre os financiamentos conseguidos junto ao BRB por pessoas ligadas à família Bolsonaro, aquele jurinho camarada de 3,96%, um juro que nunca houve nem no Minha Casa Minha Vida, mas para políticos amigos sempre há. Eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais, se a gente fosse lá no BRB, se conseguiria esses juros também. E a resposta foi que 87% das pessoas acreditam que não. E é verdade, né? Essas 87% de pessoas têm razão. Entre no site do BRB, faça uma simulação de crédito imobiliário e veja o que juro que aparece lá. Vai ser um juro de mercado, um juro normal, na faixa de 7,5%. E em relação ao comprometimento de renda também, que o Flávio Bolsonaro comprometeu lá 80% da renda dele, veja se consegue isso também lá no BRB. Também não conseguirá. O simulador disponível no site do banco, ele demonstra esses limites de maneira muito clara, limites de mercado. Então, realmente tem caroço nesse angu aí, viu? Muito bem, vamos lá para a nossa primeira notícia da nossa pauta aqui. Está no site do G1, no Caderno Política. A Procuradoria-Geral da República se manifestou na sexta-feira no Supremo Tribunal Federal contra o indiciamento do senador Renan Calheiros pela Polícia Federal. Em julho, a PF concluiu um inquérito aberto em 2017 e disse ao STF ter indícios de que o senador recebeu R$ 1 milhão em propina da Odebrecht em 2012. Vamos lá.
comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Matéria repetida, né? Renan Calheiros, mais um inquérito sobre suposta propina. Seria surpresa para nós se saísse uma manchete assim: STF coloca em votação processos que enquadram Renan Calheiros em propina e corrupção. Isso faz parte da turma, ele faz parte do pessoalzinho dele. A PGR se manifestar contra a Polícia Federal indiciar Renan Calheiros em inquérito sobre suposta propina, não dá para entender mais nada. A gente fica totalmente perdido, né, no que acontece. Claro que os pantufinhas, os isentões já vão dar um jeito de ligar o presidente nisso. É claro que não é uma atitude que a gente esperaria da PGR, né? Então, quer dizer, o Renan Calheiros tem uma coleção de inquéritos. Renan Calheiros teve a amante sustentada por dinheiro público. Enfim, são tantas coisas que esse Renan Calheiros tem, que se o Bolsonaro tivesse 1% do que ele tem, estaria preso e enforcado em praça pública. Mas o Renan Calheiros está lá, relator de inquérito, dando entrevista como se fosse o paladino da ética e da moral. Esse é o Brasil que a gente não quer mais, né? É o Brasil que já cansou. É o Brasil que 7 de setembro vai estar na rua dizendo que basta, chega disso. O lugar de pessoas como o Renan Calheiros ou é na cadeia ou é fora de Brasília querendo decidir os nossos destinos. É um absurdo, é uma aberração um negócio desse. Para ajudar agora até a PGR agora resolveu defender Renan Calheiros? Será que é isso? Muito bem, vamos comentar no assunto aí com o Divaldo Ceresini. Divaldo, a Procuradoria-Geral da República não viu aí possibilidade de indiciar o Renan Calheiros por 1 milhão de propina da Odebrecht, né? Mais um dos tristes episódios, né? Nós tivemos o livramento do Lula esses tempos atrás por conta da anulação de provas que o STF fez, e aí não restaram provas hábeis, né, de serem apresentadas no tempo de prescrição do processo. Tivemos também o livramento recente do Gedel Vieira Lima, da associação criminosa, em relação àqueles 51 milhões de reais lá no apartamento dele, com parecer da PGR, aquela mesma entidade comandada pelo Augusto Aras, indicado e reindicado pelo Bolsonaro, que quando foi indicado da primeira vez disse que faria o bom e velho combate à corrupção e acabaria com o lava-jatismo, e ele realmente fez isso. Essa é mais uma demonstração. Nós temos aqui um caso assinado pela Lindora, que é aliada de primeira hora do Augusto Aras, livrando um danadão, talvez um dos mais danados de todos os tempos, de mais um dos seus processos. Uma pessoa, inclusive, altamente criticada por aqueles que cegamente defendem o presidente da República. Pois é, meus caros, este que vocês tanto atacam lá pela atuação na CPI, dentre outros, né, foi livrado na cara dura pela PGR, indicada pelo Bolsonaro. Muito bem, olha, o caminhoneiro Marco Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, e os empresários Turíbio Torres e Juliano Martins apresentaram um habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal para que possam participar das manifestações do 7 de setembro. Os três são investigados pela Polícia Federal por suposta defesa de atos antidemocráticos. O cantor Sérgio Reis e o deputado federal Ottoni de Paula estão entre os alvos da corporação. O ministro Alexandre de Moraes proibiu que os investigados se aproximem da Praça dos Três Poderes em Brasília. Muito bem, vamos lá, comentando esse assunto. Vamos primeiramente com o Divaldo Ceresini. Divaldo, eles podem ser proibidos de estar lá nesse ato? Pois é, esse inquérito dos ataques antidemocráticos, né, é mais uma das pérolas que o STF solta e que a gente não vê a PGR agir. Por que será que a PGR não age nesse caso, né? A PGR, volto a dizer, indicada pelo Bolsonaro, recentemente reconduzido pelo Bolsonaro. Eu também acho absurdo você proibir as pessoas, né, de irem e virem, assim como também acho absurdo ficar ameaçando de morte as pessoas por aí. E entendo que esse tipo de ameaça deve ser, sim, proibido. Mas não pode acontecer da forma como está acontecendo num processo que nós temos o juiz, o delegado, o investigador, o promotor sendo a mesma pessoa, que é o Alexandre de Moraes.
Precisamos ter ordem nesse país. E a ordem nesse país não será construída com mais bagunça, nem com valentões que só são valentões nas redes sociais. Nós precisamos de gente que não tenha rabo preso, de verdade, eleitas, e que vão cumprir com o seu papel. Senadores, por exemplo, tocando os pedidos de impeachment desses ministros do STF, mas tocando com seriedade, não tocando processo, pedido que é feito somente para jogar para a torcida, pedido fundamentado juridicamente, para que a gente possa tirar de lá do Congresso esse tipo de gente e que a gente também possa permitir que não entre esse tipo de gente. Porque é fundamental nós lembrarmos aqui que esse livramento do Gedel que aconteceu recentemente teve o voto decisivo do Cássio Nunes. Cássio Nunes, esse mesmo que foi nomeado agora, recentemente, pelo presidente Bolsonaro e que continua fazendo as mesmas coisas que nós tanto condenamos que Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski fizeram. Votaram junto, os três. Então, nós precisamos muito mais do que discursos bonitos, atitudes concretas e coerentes com esses discursos. Muito bem, vamos lá então, falando aí do pedido de habeas corpus do Zé Trovão, do Torres e Martins, que desejam se locomover para onde quiser, dentro e fora do estado em que residem, para as manifestações. Vamos lá com Adolfo Padilha, como é que você vê esse pedido, hein, Adolfo? Quem que abala a democracia, né? O STF entrou com uma ação querendo proibir o Zé Trovão, o Sérgio Reis, talvez, né? E os empresários de se aproximar da Praça dos Três Poderes. Eles são um perigo, realmente. Perigoso não é para nós, da sociedade, os traficantes, os bandidos, os criminosos de colarinho branco, que o STF solta todo mês e toda semana. Outro dia eu estava lendo, o STF interpretou ou interpelou 123 medidas contra o governo Bolsonaro em 2 anos e meio. Repito, 123. Sabe quando isso aconteceu na história? Nunca. Então, eu estou falando isso para dizer o seguinte: quem que interfere em qual poder? Qual poder realmente está arriscando os nossos pilares da democracia? Olha só que coisa, o Zé Trovão. Quem vê assim, o Zé Trovão é um homem muito perigoso. Não, ele é simplesmente um caminhoneiro, líder de um grupo de caminhoneiros, né? Então, as coisas de louco, é realmente... Cara, a gente começa a semana com essas notícias aqui para a TV brasileira, para a Rádio News, a gente fica chocado, né? Então, quer dizer, você vê um cantor como Sérgio Reis, você que entrou na vibe do berrante virtual, você sabia que o Sérgio Reis, quando deputado, doava todo o salário dele para o Hospital de Câncer de Barretos? Você sabia disso, não? Então fala tanta bobagem, coloca o cara em tanta situação, é tanto isentão, é tanto pantufinha que não sabe nem o que fala, vê um post na rede social e vai lá divulgar. Enquanto isso, o STF está aí. Enquanto isso, tem prefeito no Rio querendo criar o passaporte da vacina, proibindo as pessoas do direito ao SUS. Enquanto você fica se distraindo com isso. Enquanto você fica se distraindo com bobagem que o berrante virtual faz a sua atenção ir para ele por falta de capacidade, talvez até intelectual, de você entender que existe uma coisa maior por trás de tudo isso. Por trás de toda essa fumaça que eles fazem contra o governo Bolsonaro, de tudo, até o jeito de andar do cara vira manchete, até o que o filho e o caçula dele faz vira manchete, entendeu? E você não percebe o que está acontecendo por trás disso. Por isso que eu digo, dia 7 de setembro, todo mundo vai ter uma grande surpresa. Vai ser a maior manifestação que esse país já viu. Talvez maior do que aquela que teve nos anos 60, quando a população saiu à rua pedindo os militares. Porque de golpe ali não teve nada, né? A não ser quem não leu a história ou quem só leu a história que a esquerda quis contar. Aí já é diferente. Ok, é isso aí. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já com mais para você aqui no Entre Linhas. Não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com Entre Linhas na TV Brasileira, na Prudente News 1070, e a Procuradoria-Geral da República defendeu no Supremo Tribunal Federal que o ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, seja colocado em prisão domiciliar e monitorado com tornozeleira eletrônica. Roberto Jefferson teve a prisão preventiva, que é sem prazo estipulado, decretada no último dia 13, por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que atendeu um pedido da Polícia Federal diante de ameaças feitas
pelo político a instituições e a incitação à violência. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Hoje a pauta vem envenenada, hein, meu amigo Eudes Figueiredo? Bom, ter prendido Roberto Jefferson já foi um absurdo dos absurdos, né? Porque eu digo aqui, nós temos esse espaço aqui na rede social, eu posso falar uma bobagem, eu posso ofender alguém, mas para isso existem os caminhos do direito penal, né? Para quê? Para ir lá e eu ter que pagar uma reparação. Dependendo da gravidade, vai ser o tamanho da minha reparação. Agora, o ministro que se sente ofendido, o ministro que se sente acuado, ele manda prender, não tem inquérito, não tem nada, tudo da cabeça dele, o inquérito da fake news, que é um absurdo, fake news não consta na nossa literatura jurídica, não existe crime de fake news, lá existe calúnia, difamação, né? Que se caixa aí se você se sentiu ofendido, aí você procura um advogado, aí vão abrir um inquérito, vão investigar, e se você praticou calúnia, difamação ou injúria, você vai responder lá pelas penas que você tem que responder. Mas para os ministros do STF, ou para alguns ministros do STF, o processo é diferente, porque afinal de contas eles são diferentes, né? A Constituição não vale para eles, o que vale é o que eles interpretam a favor deles ou dos amigos deles. Então a prisão do Roberto Jefferson é uma calamidade, né? Negar que ele tem a prisão domiciliar porque ele é tão perigoso assim para a democracia. Roberto Jefferson é tão assim, uma fera que tem que ficar enjaulada? Não, isso é pressão, isso é querer intimidar você que está querendo sair aí no dia 7 de setembro agora, você que está querendo ir para a rua com a bandeira, com a camisa verde e amarela. Isso é intimidação pura, não se deixe intimidar não. Você tem que ir, você tem que participar. Isso não passa de intimidação pura. A vitória ou a derrota, ela tem um gosto muito melhor se você não teve a covardia de ficar em casa. Se você for covarde de ficar em casa, seja uma ou seja outra, você vai se arrepender muito. Então saia de casa, vista o verde e amarelo e mostre de que o STF não pode mandar no nosso país. O STF é um dos poderes importantes que temos para que nossa democracia seja estruturada, para que nossa democracia seja defendida. Mas hoje, alguns membros do STF são os que estão tirando liberdade de expressão, são os que estão tirando liberdade de ir e vir, e são os que estão mais rasgando a Constituição por procedimentos jurídicos que não existem. Simplesmente assim. Então, sair às ruas não é um protesto no dia 7 de setembro, é uma manifestação, onde todos nós devemos pedir que cumpra-se a Carta Magna, que cumpra-se o que diz a Constituição, que todos nós somos e temos que respeitar a Carta Magna. Não existe exceção e não existe meia liberdade. Nós temos liberdade e a liberdade não tem meia, metade, não tem nada disso. É liberdade, ponto final. Se fizermos alguma coisa que fere essa liberdade ou a razão ou o direito de outra pessoa, nós temos toda uma literatura jurídica que respondemos por isso. O que não pode é atravessar por interesse político, por ativismo partidário, como vem fazendo alguns membros do STF. Dia 7 de setembro, se manifeste, vista o verde e amarelo e saia às ruas. Ok, Adolfo, vamos lá, Divaldo Ceresini. Olha, o Roberto Jefferson tem que continuar preso mesmo? Roberto Jefferson, no meu entendimento, nunca deveria ter sido solto. Não só ele, como diversos outros bandidos piando por aí, soltos, né? Agora, o motivo, eu volto a criticar a forma como aconteceu isso. Ele foi lá, criticou o STF, beleza. Enquanto a gente está no campo da opinião, tudo bem. Ele excedeu esse campo, como reconhece o próprio Procurador-Geral da República, como disse na sua sabatina de recondução ao cargo recentemente lá no Senado, né? Ele teria ultrapassado a barreira da opinião e partido para a questão da ameaça à integridade física dos ministros do Supremo. Particularmente, eu não acredito que o Roberto Jefferson tenha essa capacidade de influenciar tanto assim as pessoas, né? Chega a ser cômico até, tem na matéria que a gente está comentando, tem algumas fotos, chega a ser cômico a figura que ele tenta representar com essas fotos que são colocadas lá. Mas acredito que essa prisão domiciliar, e aí é outra questão também que a gente tem que avaliar, né? Ele vai usar uma tornozeleira eletrônica custeada pelo povo brasileiro, enquanto ele deveria, no meu entendimento, ele próprio preso que obtém esse benefício, custear a sua própria tornozeleira. Aprender a lição,
não acredito que o Roberto Jefferson vá. Ele já se demonstrou bastante incompetente nessa missão de aprender alguma coisa que seja para o bem. Mas também entendo que essa prisão dele já passou o tempo que deveria passar. Acredito que agora, depois do 7 de setembro, ele deve ser liberado, sim. Muito bem, vamos lá para a última notícia de hoje. Olha, na passagem do ex-presidente Lula e de sua namorada, Janja, pelo Ceará, durante a caravana pelo Nordeste, a dupla foi flagrada em um vídeo que mostra a praia de Picos Isoladas para ambos, em Icapuí, que fica a 200 quilômetros da capital Fortaleza. 3 viaturas e 20 policiais a serviço do Estado cercaram um perímetro de 500 metros, segundo informou a revista Veja no sábado. O local se tornou um cenário de uma foto icônica do casal que circula na internet. Uma funcionária da delegacia de Capuí confirmou à reportagem da Veja que o governador do estado, Camilo Santana, enviou um comboio para acompanhar Lula. Muito bem, vamos lá. Divaldo Cerezini, o que você acha aí do comboio acompanhando Lula, né? O estado gastando dinheiro aí para essa campanha? Eu acho uma vergonha, né? Assim como também é vergonha nós ficarmos custeando o luxo de ex-presidentes que custam milhões ao nosso bolso todos os meses. Existe lei para isso, infelizmente. Nós não tivemos ninguém com coragem de ir lá botar para aprovação e trabalhar para que isso aconteça, né? Para acabar com esses privilégios. Mas esse privilégio de fechar praia, ele não está garantido nos privilégios dos ex-presidentes. Teria sido um privilégio concedido pelo aliado político, governador do Ceará, o Camilo Santana. O governo nega, também por óbvio, não confirmaria isso daí, afinal, isso poderia implicar um crime de responsabilidade. Mas está aí um grande ponto para a gente refletir, né? Tem gente que pensa em votar no Lula. Será que é esse tipo de gente que a gente quer? As mesmas pessoas que criticam o presidente Bolsonaro, algumas, né, das pessoas que criticam o presidente Bolsonaro pelos rolezinhos dele, o custo que esse rolezinho tem, acabam passando pano para situações como essa apresentada em relação ao Lula, né? No meu entendimento é a mesma coisa. Nós não deveríamos ter nenhum gasto nem outro. Então, nós precisamos não só fazer as críticas quando a gente não gosta do político e passar o pano quando a gente gosta do político, mas ter o discernimento de ter a mesma conduta em relação aos dois casos. Na minha opinião, ambos absurdos. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, com você, como é que você vê aí o ex-presidente com uma praia particular no Ceará, né? Eu já sabia que essa notícia ia dar o que falar aqui no programa, mas quero ouvir a sua opinião. Olha, se alguém contasse, a gente não acreditaria, né? Eu fico dizendo assim, o Lula declarou esses dias que se voltar ao poder, ele vai sim controlar a mídia e a rede social. E ninguém falou nada. Pantufinha aqui ficou quietinho. Ninguém falou nada disso. Ficou todo mundo, o pessoal do chinelinho, os isentões. E aí agora o Lula vai para o Ceará, o líder das pesquisas, né? Ele é líder nas pesquisas. Mas para ele ir para a praia teve que o governador separar o povo e ele ir para a praia. Bolsonaro, a última vez que foi da praia, pulou do jet ski, mergulhou e foi até a praia nadando e juntou uma multidão do lado dele. Quem é que tem popularidade? O Lula, segundo o Datafolha, segundo o Ibope, segundo o Establish, segundo o sistema. Então, quer dizer, isso é tapa na cara da gente, mas isso tem um lado positivo, você que está me ouvindo na TV Brasileira e você que está me ouvindo aí na Rádio Prudente News. A mídia tradicional mente para você. A mídia tradicional perdeu o poder da informação. Quando você lia que a imprensa era o quarto poder, era simplesmente porque ela podia induzir a verdade que ela quisesse. Hoje as redes sociais já não permitem mais isso. Todo mundo, com um aparelho desse na mão, vê o mundo e vê as versões de todas as histórias que são contadas. O fato de ter hoje um inquérito da fake news, o fato de você ver hoje políticos já colocando a asinha para fora que querem controlar a rede social por causa de gabinete de ódio, por causa de mentiras, é tudo golpe. Isso é golpe. Eles querem tirar de nós o poder de ter informação das falcatruas e malandragem que eles fazem. Eles querem tirar de nós o poder de poder questionar as informações que muitos canais tradicionais nos enganaram por tanto tempo. Então não deixe isso acontecer. Por isso que dia 7 de setembro é importante a sua participação. Coloque uma bandeira na frente da sua casa, coloque uma bandeira no seu carro.
Nós não estamos declarando guerra, estamos apenas querendo gritar que queremos viver a nossa liberdade e respeitar a Carta Magna. Muito bem, é isso aí. Estamos encerrando o nosso Entre Linhas dessa segunda-feira. Muito obrigado a você que nos acompanhou pela TV Brasileira e pela Prudente News 1070. Amanhã estamos de volta nos mesmos horários. Tenham todos uma ótima segunda. Valeu!